Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preço do milho sobe no mercado futuro e passa dos R$ 90 a saca. Vamos falar sobre a abertura de uma empresa em Goiânia para atender toda a região centro-oeste na área laboratorial, consultoria e educação profissional do agronegócio. Vamos falar também sobre uma outra empresa especializada em agronegócio digital, uma plataforma que atende todo o país. E vamos falar sobre o mercado do boi gordo. O Agora Agro já está no ar. Dados da consultoria TIF Agroeconômica apontam que os preços do milho já atingiram R$ 96,46 a saca na B3 de São Paulo para contrato de maio deste ano. E tem espaço para subir mais. A projeção se explica porque ainda faltam entre 4 e 5 meses até a entrada da safrinha e a demanda por milho continua muito grande, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Os preços do milho deverão se manter elevados e até em alta e muitos lucrativos durante os próximos 4 meses, na medida em que os estoques de milho nacional forem se esgotando. Atraso na colheita de soja, que deverá atrasar a entrada da safrinha. Os embarques de milho para exportação estão previstos apenas a partir de setembro, contra agosto dos anos anteriores. E agora vamos falar sobre a abertura de uma empresa em Goiânia para atender a toda a região centro-oeste na área laboratorial, consultoria e educação profissional. Confira. Eu vou conversar agora com Agenor Getúlio de Castro Neto. O Agenor, ou Neto como é conhecido, ele é gerente da filial de Goiás do Grupo Reagro. O Grupo Reagro, vamos dizer assim, para muita gente que já conhece o Reagro, é uma entidade voltada para a educação. É uma empresa que trabalha com educação, com cursos na área do agronegócio. Agenor Neto, ou simplesmente Neto, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Tudo ótimo, Toninho. Como sempre, o prazer é nosso, viu? Então tá bom. Ô Neto, realmente eu fiquei surpreso, foi uma novidade para mim, saber que a Reagro está entrando em Goiás agora fixo. Ou seja, está abrindo uma filial aqui no estado de Goiás, mais precisamente em Goiânia. Qual é o objetivo da Reagro com essa ação que vocês estão entrando aqui agora, estão participando aqui no estado de Goiás efetivamente? Toninho, primeiro, antes de mais nada, né, um prazer falar com você novamente. E realmente, o Reagro já atua há 18 anos com foco no agronegócio. E esses 18 anos a gente também trabalha em Goiás. Mas para a gente é a realização de um sonho, de um grande projeto de expansão, onde o Reagro está montando, então, a filial Goiânia, para atender todo o estado de Goiás, para a gente estar mais próximo, mais perto dos nossos clientes, dos produtores, das cooperativas, empresas, associações, e também para atendermos os demais estados da região centro-oeste. Então, sem dúvida nenhuma, Toninho, do mesmo jeito que foi aí uma surpresa para você, é uma realização de um grande sonho para a empresa. E nós queremos, com isso, atender mais e melhor todo o mercado do agronegócio goiano. Então, esse é o grande objetivo aí da abertura dessa nova filial, que vai contar com todas as empresas do grupo. Então, o Grupo Reagro hoje é formado por 6 empresas diferentes que trazem soluções para a turma que está no campo. Como você disse muito bem, a Faculdade Reagro, com os cursos e treinamentos. Nós teremos também a consultoria do Reagro, que atende projetos no agronegócio, nas áreas de pecuária de leite, pecuária de corte, produção de cereais e café. Teremos aí o nosso laboratório de análises, o 3R Lab,
a Biomip, que é a nossa empresa de controle biológico de pragas e doenças, o Ideagri, que é a nossa empresa de soluções de software, né, de gestão de informação para fazendas, e também o Reagro Pesquisa, que vai atuar com parcerias no estado de Goiás, viabilizando pesquisas de campo na área do agro. Então, o intuito, o objetivo é esse, estar mais próximo, atender mais e melhor o agronegócio de Goiás. A Reagro, para a maioria das pessoas, e assim como eu, era única e exclusivamente uma empresa voltada para a área educacional, para a área de treinamento, formação profissional. Quer dizer, foi uma surpresa para mim quando eu fiquei sabendo dessas outras atividades, dessas 5 outras atividades importantes, não só para Goiás, mas para o país, porque, como todo mundo sabe, o Brasil é estritamente agro. E o agro, como a gente já vem falando há muito tempo, e não vou deixar de falar aqui, é o setor mais importante do nosso país. E, Neto, quando é que vocês começam para valer já com a base física aqui em Goiânia? Começamos, Toninho, já agora em março, na semana que vem, já começando a receber aí as primeiras amostras para análise no nosso laboratório, receber também alguns clientes, apesar de todos os cuidados com a pandemia, nós estaremos seguindo todos os protocolos de saúde, mas já estaremos com as portas abertas, né, para atender aí produtores, técnicos, cooperativas, empresas, enfim, todo o agronegócio goiano. Então, já na semana que vem, começamos aí as nossas atividades. E um ponto que eu queria ressaltar, viu, Toninho? Um dos grandes objetivos, realmente, do Polo, como eu falei, é estar mais perto do agronegócio aqui no estado e, sem dúvida nenhuma, poder contribuir com novas soluções também que sejam procuradas aí pelos produtores e técnicos do estado. Então, estaremos à disposição e será um prazer receber a turma lá na nossa estrutura na Castelo Branco. Bom, quando você fala semana que vem, é dia 15 agora? Dia 15 de março. Na verdade, antes do dia 15, no dia 15 nós teremos o evento de inauguração, né? O evento de inauguração aí da filial, com a participação do senhor Antônio Carlos, secretário estadual da Agricultura, com a participação do Clóvis Correia, nosso diretor, e de 3 especialistas de mercado do agronegócio. Cada um deles focado em uma das principais áreas do agro, pecuária de corte, pecuária de leite e produção de cereais. Então, esse evento do próximo dia 15 de março, uma segunda-feira, a partir das 19 horas, será um evento que vai coroar esse lançamento, mas as atividades do laboratório já começam na semana que vem. E nessa base física de Goiânia, vocês já têm estrutura, por exemplo, para começar a oferecer cursos como o Reagro já vem oferecendo em nível nacional? Perfeito. A inauguração da nossa filial, ela está sendo feita em etapas. Então, serão 3 etapas. A primeira, que já começa e inicia na semana que vem, com a inauguração oficial no dia 15 de março, ela é uma etapa onde a gente inicia as atividades do laboratório de análises, o 3R Lab, né, que muitos já conhecem aqui no estado de Goiás, e, além disso, o trabalho da consultoria do Reagro. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, aí sim, a Faculdade Reagro e a Biomip também entrarão em operação. A previsão para a operação da faculdade e da Biomip já agora no início de julho. Então, mais uns 2 a 3 meses, a gente também já começa com a operação da sala de aula, das salas de aula, né, da faculdade, e também da atuação da Biomip, da empresa de produtos biológicos. Bom, você falou que uma das empresas da Reagro, do grupo Reagro, é o assessoramento agropecuário, certo? A consultoria agropecuária. Vocês já contam com um corpo formado de técnicos, agrônomos, veterinários ou tecnistas para atender o produtor? Sem dúvida, Toninho. Hoje nós já somos mais de 50 especialistas, entre agrônomos, veterinários e zootecnistas, que trabalham em conjunto na
consultoria técnica ou assistência técnica ao produtor rural. Nós trabalhamos também em parceria com técnicos locais. Aqui em Goiás mesmo, nós temos o exemplo aí de parcerias com vários técnicos, e o objetivo sempre é agregar esse trabalho técnico que já é desempenhado por profissionais locais. A gente foca muito nas nossas consultorias a gestão daquele negócio. Então, nós vamos agregar com conhecimento em gestão, planejamento, gestão de pessoas, controle financeiro, custos, trabalhando em conjunto com técnicos locais nas fazendas que eles já atendem. Então, estaremos sim com esse corpo aí profissional, né, esse corpo de profissionais do agro aí de mais de 50 pessoas atendendo todo o estado de Goiás. Ô Neto, mesmo com pandemia, com essa situação, vamos dizer, crítica que nós estamos vivendo hoje, a Reagro ainda continua com os cursos de formação profissional, tanto na área do leite quanto na área de corte? Toninho, perfeito. A sua pergunta é muito oportuna e o que eu vejo, nós seguimos todos os protocolos de segurança e a orientação do Ministério da Educação, no caso aí dos nossos cursos. Então, nós retomamos sim as aulas naqueles municípios onde as aulas presenciais são permitidas. Nós estamos realizando os encontros presenciais dos nossos cursos, das turmas que já estão em andamento ou que começaram recentemente, mas é impressionante como cresceu muito o ensino online também no agronegócio. Então, hoje nós trabalhamos com modelos de videoaulas gravadas para alguns dos nossos cursos e nós também trabalhamos com modelos de cursos híbridos que associam encontros presenciais com os encontros de aulas ao vivo, transmitidas via plataforma de ensino à distância. Então, realmente está sendo uma experiência muito positiva para o Reagro. No ano de 2019, nós tínhamos aí em torno de 70% a 80% dos nossos cursos, dos encontros dos nossos cursos, realizados no formato presencial, e 20% somente online. No ano passado, Toninho, virou-se a chave. Nós já tivemos em torno de 70% dos encontros dos nossos cursos feitos na modalidade online e somente 30% presencial. E acreditamos que esse ano, devido aos desafios que a gente ainda tem à frente aí com a pandemia, com as questões de vacinação, realmente a maior parte do nosso trabalho continuará sendo online, no formato de videoaulas gravadas ou videoconferências ao vivo. Mas estamos aí crescendo e continuando levando a informação de qualidade para o produtor, para o técnico, Brasil afora. Tá ok. Bom, eu conversei com Agenor de Castro Neto, conhecido como Neto, hoje gerente da filial da Reagro aqui em Goiânia, no estado de Goiás. Eu agradeço, Neto, a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, sucesso nessa nova empreitada sua aí e tomara a Deus que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Muito obrigado e as portas do nosso programa, elas vão estar sempre abertas ao Reagro. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Toninho. Amém. Muito obrigado a vocês, como sempre, pela abertura e pelo apoio. Grande abraço. E depois do intervalo, vamos falar sobre uma empresa especializada em agronegócio digital, uma plataforma que atende todo o país. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Nessa semana eu conversei com o diretor de uma empresa especializada em agronegócio digital, uma plataforma que atende todo o país. Confira. Eu vou conversar agora com Roberto Lucas. O Roberto ele é médico veterinário e sócio-diretor da MF Rural. E nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito recorrente, que é o marketplace no agronegócio, ou seja, o mercado no agronegócio. Roberto Lucas, tudo bem?
Beleza? Tudo bom? Graças Tudo bem, a Toninho? Deus. Como que vai aí? Uai, tá bom. Tá chovendo bem, tá tranquilo, Tá bom. pasto saindo, problema com a colheita da soja, mas faz parte do jogo, né? Exatamente. Mas aí, soja é um grande negócio hoje no Brasil, né? Ah, é talvez um dos mais importantes negócios que nós temos hoje no nosso país, né? Exatamente. Roberto Lucas, MF Rural, me fala um pouquinho sobre a sua empresa. MF Rural. O MF Rural hoje é o marketplace número 1 do agro. Nós hoje possuímos 3 milhões de visitas mês dentro do nosso site, mais de 8 milhões de páginas vistas todos os meses e de pessoas 100% agronegócio. Hoje nós, até os números do ano passado, nós transacionamos pelo site mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Então, assim, o agronegócio está no campo, na internet, e o MF Rural está aí para unir o comprador, o vendedor, fazer com que eles façam negócio e ajude o produtor rural, que sempre foi o propósito desde o início, em 2004, quando nós montamos a empresa, né? Bom, ô Roberto, hoje nós temos aproximadamente 12 milhões de pessoas nos assistindo. Nós temos uma audiência muito boa em nível nacional. Eu gostaria de saber o seguinte, porque eu sei que nesse momento tem muita gente nos vendo. Como é que faz para a pessoa conhecer a MF Rural? É simples. Hoje nós temos o site nosso lá, o mfrural.com.br. A pessoa entra lá, o produtor rural, lá ele vai encontrar desde, que a gente costuma falar, desde um pé de alface até uma fazenda. Nós vendemos tudo relacionado ao agronegócio. Na verdade, não é nós que vendemos, né? As pessoas anunciam no site, produtores rurais anunciam para outros produtores rurais comprar. Então, hoje nós temos várias categorias, máquinas, implementos, animais, fazendas. Como eu disse, o agronegócio inteiro está lá dentro. Exatamente. A nossa função é apresentar quem quer comprar com quem quer vender, né? É a nossa função hoje ajudar a fazer o produtor rural conseguir. Porque, como era antigamente, as pessoas, às vezes, você tem um produto para vender e fica restrito à sua região. Com o MF Rural, a internet, ele está disponível para o Brasil inteiro, né? Então, abre portas para ele poder vender em outros lugares, em outros mercados que ele não sabia, e até mercados do lado mesmo, que pessoas, às vezes, próximas também não sabiam que ele vendia. Bom, o agronegócio é a bola da vez, é o sustentáculo da economia brasileira, é o setor que garante alimentação sem problema nenhum para todos os brasileiros e uma boa parte do planeta. Como é que você está vendo o marketplace, o mercado do agronegócio, mesmo com pandemia, dando essa atrapalhada geral, não só no nosso país, mas como em países importantes no mundo? Como é que você está enxergando a situação do agro hoje? O agro hoje, com a situação da pandemia, a tecnologia, a internet, essa compra pela internet e tal, ela evoluiu. Coisas que iam acontecer daqui 5 anos, veio rapidamente. 2020, todo mundo precisou mexer com tecnologia, precisou usar a internet para fazer compra, porque todos tivemos as necessidades alteradas aí, né? E para você ver, o agronegócio é o nosso grande negócio do Brasil hoje. O ano passado, o agronegócio foi responsável por 48% das exportações do Brasil. Então, praticamente metade de tudo que foi exportado foi do agro, né? E é como você disse, ele dá o alimento para todo mundo. E até queria colocar uma coisa aqui. O jornalista que informa, o cantor que canta, o médico que cura, tudo isso daí, todos eles têm uma coisa em comum. É o produtor rural que alimenta eles. Então, a gente tem uma coisa assim com o produto. Nós somos produtores rurais também e também damos o devido valor ao produtor rural, porque ele realmente, em 2020, não deixou desabastecido o nosso mercado aí, né? Graças a Deus, nós conseguimos todos aí não ter um mercado desabastecido, porque o agro não parou realmente o ano passado. Vários setores pararam, mas o agro não parou e não pode parar, né?
Eu, durante todo o programa, todos os programas que a gente tem, inclusive o programa de rádio que nós fazemos, eu sempre digo o seguinte, que o agronegócio é o único setor que não pode, não deve, não é permitido mexer com o agronegócio. Porque se você, principalmente o pessoal da cidade, o pessoal urbano, algumas ONGs, alguns políticos precisam conhecer o que é o agronegócio. Se o Brasil perder o agro, ou cair um pouco o agro, esse nosso país vai ficar talvez parecido ou pior que a Venezuela. Ou talvez pior que muitos países africanos. E nós temos que dar... O produtor rural, muitas vezes, ele é mal falado, mal visto por alguns lugares que falam mal. Ele não preserva o meio ambiente, maltrata o clima, etc. Aí eu te falo, nós temos hoje, em média, o produtor rural, em média, no norte, tem que preservar 80%, e mais aqui no sudeste 20%, mas em média 50% da área não pode se mexer, né? Então, isso é eu acho que o Brasil deve ser o único país que tem tudo isso aí de preservação, de 50% da sua área. E isso, fazendo uma conta, hoje existe alguma cadeia produtiva que imobiliza 3 trilhões do seu capital em prol do meio ambiente? Sabe qual é a única que tem isso? O produtor rural. Se a gente fizer a conta dos 50%, porque, por exemplo, se ele tem 1.000 hectares, ele só pode usar 500. Mas aqueles outros 500 têm um valor. Então, se a gente fizer uma conta hoje no Brasil, são 3 trilhões do patrimônio pessoal que eles estão colocando em prol do meio ambiente. Então, assim, o pessoal precisa aprender a respeitar o produtor rural e dar o seu devido valor, né? Muita coisa a gente escuta, principalmente dos países da Europa, que lá eles não têm mais nada, não preservaram nada e querem vir falar da gente aqui que a gente não preserva, né, Tony? Então, acho assim... o produtor rural faz muito pelo meio ambiente e por nós todos, né? E um fato muito interessante que a gente tem que observar também é que quando você vai a um supermercado, e eu converso demais com as pessoas que às vezes ali estão e eu sem conhecer as pessoas, eu fico observando o seguinte, o tomate está caro, a carne está caro, o leite está caro, tudo está caro. Mas a hora que ele vai num boteco tomar uma cerveja, ele não reclama do preço da cerveja. Se ele for comprar um carro, ele não reclama do preço do carro. Parece que nós, produtores rurais, é que queremos aumentar o preço, e a coisa não é por aí. Nós trabalhamos com uma mercadoria que basicamente, ela tem mercado internacional. E é o que nós estamos vendo agora. O problema nosso é problema político, é problema interno. Enquanto a turma toda, deputado federal, senador, prefeito, governador, não começar a falar a mesma língua em prol do país, em prol da população brasileira, nós não vamos chegar num acordo. E nós vamos ter unicamente o agro segurando o país. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Outros números que eu costumo dar, a indústria automobilística hoje emprega, a cadeia toda, em torno de 130 mil pessoas. Só a cadeia produtiva do leite tem 4 milhões de pessoas envolvidas. Então, assim, o agronegócio e o leite é outra coisa. O produtor de leite sempre massacrado, sempre não dão devido valor ao leite, que nem você disse. O leite tá caro, mas a cerveja tá barata. Então, assim, é impressionante como não se dá o devido valor às pessoas que realmente produzem algo, né? Porque muito se fala aí, tem muitas pessoas que falam, que são às vezes até formadores de opinião, que não sabem nem o que estão falando, né, Tony? Na verdade é bem isso, né? Eu concordo em gênero, número e grau com você, e eu quero fazer um adendo aqui, a você que está nos acompanhando, que é da cidade e às vezes gosta até de criticar o agro, aquele bifinho que às vezes você come, ele para chegar no seu prato, desde a partir do momento que a vaca fica a prenhe, para chegar no seu prato ele demora de 3 a 4, às vezes até 5 anos para chegar no... Exatamente. Quer dizer, e a turma acha que aquilo surgiu. Fácil, né? É facílimo. Quer dizer, se você pegar um leite de soja, se você pegar um leite de uma vaca, por exemplo, o tempo que ele demora para cair dentro da caixinha ali é muito tempo. Então, o agronegócio precisa ser olhado com uma maneira diferente, uma maneira, vamos dizer, até de... O Brasil tinha que ter o agro como segurança máxima.
É um setor de Exatamente. segurança máxima, porque é quem está Exatamente. garantindo a sobrevivência da maioria do povo brasileiro. Roberto Lucas, alguma sugestão ao produtor rural, ao setor agropecuário brasileiro? Olha, a sugestão que eu daria é o seguinte: os produtores, muitos já, que a gente envolve aí 3 milhões de pessoas todos os meses no nosso marketplace, no site MF Rural, mas você que está nos assistindo, entre lá no MF Rural, lá você encontra de tudo. É um site de produtor rural para produtor rural. Nós montamos esse site com o propósito de ajudar o produtor rural. Obviamente que depois de alguns anos, toda empresa necessita, óbvio, de dinheiro, mas nunca foi o nosso propósito. O propósito sempre foi ajudar o produtor. Por isso nós crescemos e todo ano estamos crescendo aí, ajudando o produtor rural a expor seus produtos, colocar seus produtos à venda no Brasil inteiro. Então, fica a dica aí, mfrural.com.br. Nós estamos aqui para te ajudar. E, respeite o homem do campo. O homem do campo é o que bota alimento na sua mesa. É isso aí. Bom, eu conversei com Roberto Lucas, ele é médico veterinário e sócio-diretor da MF Rural, talvez um dos mais importantes sites de negócio do país, ou talvez até do mundo. Roberto Lucas, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa e até uma nova oportunidade. Obrigado. Obrigado, Toninho. Um abraço a todos aí e feliz final de tarde para todos. E depois do intervalo, vamos falar sobre o mercado do boi gordo. O Agora Agro volta depois do intervalo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O mercado físico do boi gordo apresentou preços em elevação durante essas 2 últimas semanas. E o dólar comercial valorizado frente ao real, exportação apontando crescimento e uma escassez de bovinos prontos motivou os frigoríficos habilitados a exportar e a atuar de maneira mais agressiva na compra de gado, garantindo a sustentação dos preços. A oferta de animais terminados permanece ainda assim bem devagar, com expectativa de alguma melhora a partir do final desse mês de março. A demanda segue como um relevante contraponto, avaliando a dificuldade de repasse do adicional de custos ao restante da cadeia pecuária e com o consumidor médio migrando para a carne de frango, proteína mais acessível dentro do setor carnes. E agora eu vou conversar com Alcides Torres. O Alcides, ele é engenheiro agrônomo e é o CEO da Scott Consultoria, uma das mais importantes consultorias do agro do Brasil. Alcides Torres, conhecido como Scott, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito pontual, é um tema que vai mexer principalmente com o pessoal da pecuária de corte. Tudo bem, Alcides? Tudo bem, Toninho. E obrigado pelo convite. É uma honra para mim e para o time da Scott Consultoria participar desse seu programa, né? Você que é um veterano de guerra. Nós já estamos aí há alguns meses na estrada, mas tá bom. Alcides, a pecuária está vivendo um momento hoje que talvez não fosse previsível, mas fosse assim mais ou menos previsível. Abate de fêmeas, mais ou menos tivemos aí um apagão de bezerro, tivemos essa Covid que veio bagunçar de maneira geral a situação não só do país, mas como do mundo todo. E agora nós estamos vendo uma pecuária aquecida, mas, porém, com alguns, vamos dizer assim, com algumas ressalvas, principalmente em custo de produção. Como é que você está vendo essa movimentação todinha da pecuária de corte hoje no país? Ô, Toninho,
sua análise é perfeita, né? A gente está num ciclo de alta de preços pecuários e ainda bem que a gente está nesse ciclo de alta, porque a pandemia tem provocado aí uma série de dissabores econômicos, né? Sem falar nos dissabores humanitários, mas a gente teve um aumento de desemprego e queda de consumo, digamos assim. Sim. Né? A contraparte, a gente teve então nós estamos tendo um desempenho muito bom na exportação de carne bovina, em função da China e Hong Kong serem hoje os nossos maiores compradores, e porque eles tiveram lá em 2019, final lá, começo de 2019, uma peste suína africana que dizimou praticamente metade do rebanho de suínos, e eles saíram no mundo comprando carne, tá? Então, sim, resumidamente, a gente está num ciclo de alta de preço. A gente teria preços altos com ou sem pandemia, tá? Não tão altos assim. E na verdade, os efeitos econômicos da pandemia afetou todos os custos de produção, não só os custos do agronegócio, mas também da indústria de transformação, de serviço. Está faltando mercadoria, está faltando embalagem, estão faltando insumos de maneira geral, porque todo mundo teve que se adequar a esse novo cenário. E, como nós estamos, tudo hoje em dia é globalizado, é interligado, então os custos, apesar dos preços muito bons da cotação da arroba do boi gordo, dos bovinos para reposição, a gente tem os custos em elevação, tá? Então o pecuarista hoje precisa ser profissional, aliás, como sempre tem que ser. Qualquer atividade hoje você tem que ser muito bom de serviço, ou seja, profissionalismo e gestão acima de tudo. Alcides, nós estamos também diante de um problema que eu acho muito sério, esse aí muito grave. Nós estamos vendo aí o milho com uma cotação lá em cima, a soja com uma cotação lá em cima, o chinês comprando soja, comprando milho, comprando carne, como diz, a rodo. Isso daí não preocupa muito o processo produtivo nosso, não? Interno aqui? Olha, sem sombra de dúvida, esse consumo chinês, ele é um dos provocadores da alta de preço. Agora, isso é uma maravilha para o produtor de soja, para o produtor de milho, e a gente tem que pensar que não são times separados. O mesmo produtor de boi, ele também produz milho e soja. Então, ele também está se beneficiando disso, né? E a gente tem um estímulo, além desse consumo dos chineses, você tem o estímulo da política cambial. Então, com o dólar nesse patamar, a gente sempre vai ter um estímulo à exportação. Agora, os preços estão extremamente altos em plena safra, né? A gente está colhendo soja e o preço não cai, por duas razões, tá? Primeiro, que a gente está com os estoques de passagem muito baixos. E o que determina o preço, na verdade, se você fizer uma retrospectiva histórica, é a quantidade que a gente tem de grão para passar de um período de safra para o outro. E também nós temos aí um clima... Está chovendo muito, né? Toda aquela chuva que faltou ano passado, parece que está chovendo de balde agora, prejudicando a colheita. Inclusive, essas chuvas têm prejudicado, inclusive, o transporte de gado. Esse também é um dos motivos de, momentaneamente, vamos dizer assim, pontualmente, a cotação ter dado umas alavancadas nesses últimos dias. Mas, com relação a grãos, quem está sofrendo mais são justamente os produtores de carne de frango e de carne de suíno, e os produtores de bovinos, vamos dizer assim, os mais tecnificados, o pessoal de semi-confinamento e confinamento, estão sofrendo mais. Mas no sistema brasileiro, que é montado em cima da fotossíntese, né, da produção de capim, isso pesa, mas não pesa assim tão exacerbadamente como no caso de frango e suíno. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que é uma pergunta que todo pecuarista gostaria de fazer. Principalmente para uma pessoa como você, que é da Scott Consultoria, todo mundo que você conversa, conhece e recebe os materiais produzidos ou já participaram de eventos da Scott Consultoria. Na sua visão, a arroba do boi tem espaço para subir?
Poxa, Toninho, essa é uma pergunta maliciosa, hein? É maliciosa. É sacanagem. Olha, vamos dizer assim, tem, tá? Nós estamos no primeiro semestre, a gente vai entrar no segundo semestre, cujos preços normalmente são maiores. As apostas na B3 são positivas. Na B3 você tem ofertas de compra de boi aí a 314, 315 reais arroba. Qual é o cenário nebuloso nisso? É justamente o tamanho vamos dizer assim, nós precisamos urgentemente vacinar o país para a gente voltar à normalidade econômica. Isso vai demorar um tempo. A gente deve ter, com essas medidas mais draconianas, digamos assim, de contenção de circulação das pessoas, consequências danosas na economia, é inegável. Isso tudo leva a desemprego, a coisas ruins, né? Então, vamos dizer assim, nós temos tudo a favor da elevação da cotação do arroba do boi gordo, e o contraponto é justamente o poder de compra do consumidor. Tá? Tanto é assim que você percebe no varejo que o preço da carne de dianteiro está subindo mais do que o preço da carne de traseiro. Por quê? Porque as pessoas estão migrando para cortes mais baratos, então sobe o preço. Você mesmo disse, né? As pessoas estão indo para o frango, porque eu posso discutir se na hora de cozinhar, de fazer, eu perco proteína ou massa muscular, mas o que interessa na hora é o que eu vou gastar para comprar, né? Mas em contrapartida ele está vendendo salsicha, miojo, a coisa vai indo, né? Realmente, eu acho que se nós tivermos aqui no Brasil um pequeno ajuste na nossa economia, o Brasil é um país que se recupera muito rápido graças ao setor agropecuário, que é o setor que, graças a Deus, nós temos esse setor ainda em evolução aqui no nosso país. Bom, nosso tempo acabou, Cid. Já estão me dando sinal ali que cortou, acabou, passou rápido, foi ótimo. Alcides Torres, foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Eu coloco as portas do nosso programa, já estão escancaradas aqui, abertas para a Scott Consultoria, para quando quiser, quando precisar, pode ficar à vontade que nós temos o maior prazer em atendê-los, ok? Muito obrigado, Alcides, muito obrigado mesmo, e eu espero tê-lo mais vezes aqui, ok? Toninho, muito obrigado, a recíproca é verdadeira, nós o temos em alta conta. Todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar, você me deu dicas valiosíssimas que eu segui as todas, tá? E espero que sim, que nós continuamos essa conversa aí várias e várias vezes. Muito obrigado, bom trabalho, tá, okay. Saúde e sucesso. Um abraço. Tchau, Cid. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a educação é o que sobra depois que você esquece o que aprendeu na escola. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa. Tchau.